Bom dia a todas, bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Carlos Misael, e gostaria de dizer que hoje a nossa aula de história vai ser para recuperação da galera que ficou pendente aí na matéria. Então, oitavo ano, é o seguinte, eu vou esperar passar 10 minutos. Se em 10 minutos ninguém aparecer, eu vou tocar a matéria, beleza? E aí vocês olhem o vídeo depois quando estiver na plataforma. Na aula de hoje a gente só vai estar dando pincelada em algumas informações aí para vocês conseguirem fazer a prova. A gente não vai estar falando de tudo, né? A gente vai estar recortando apenas alguns processos, tá? A gente só vai estar falando de alguns acontecimentos que vão ser cobrados na prova. A gente só vai falar de acontecimentos que vão ser cobrados na prova. A gente não vai falar de tudo. Mas caso vocês queiram estudar tudo que vai cair na prova de recuperação, vai ser basicamente o que vocês estudaram nesse quarto bimestre, beleza? Então vamos aguardar aí, chegando 10 minutinhos, a gente começa a estudar é, as matérias, beleza? Então vamos lá. Vamos esperar os 10 minutos. Já são 8h52. Faltam 8 minutos ainda. Lembrando que a aparição aqui na aula de História durante a Recuperação conta também como, conta também como participação, né, das aulas, e isso pode facilitar aí a recuperação de vocês, a partir do momento que eu posso dar ponto para quem comparecer na aula aqui, né, cara? Mas não vai ser uma coisa que eu vou julgar tanto, porque talvez a pessoa só tenha condições mesmo de assistir às aulas depois e acessar o vídeo depois, né? Então, então, é, então, o que vai ser levado em consideração vai ser o esforço mesmo, o esforço de tentar recuperar a nota. Não importa se é assistindo a aula aqui comigo nesse exato momento ou tentando fazer exercícios depois, acessando a aula na plataforma. E aí é importante que, se for acessar, caso queira acessar a aula na plataforma, você declare a sua presença nela, né? Você, no, na hora de escrever um comentário, você escrever a palavra presente. E aí eu vou saber quem escreveu, eu vou saber que a pessoa marcou presença na hora da aula, na hora da prova.
faltam 4 minutos, depois, depois de 4 minutos, a partir de 9 horas, nós vamos começar aí, desculpa, a partir de 9 horas nós vamos começar aí a fazer o resumo, tá? Da matéria para a prova de vocês, tá bom? Caso ninguém apareça, a aula vai estar gravada. Lembrando, galera, eu esqueci de falar, se você não tiver com paciência para esperar comigo algum estudante aparecer, avance o tempo do vídeo no minuto 10, que a partir do minuto 10 é, a gente vai começar a aula, beleza? A partir do minuto 10, ou aproximadamente, ou aproximadamente dele, a gente vai começar a aula. Faltam 2 minutos para a gente começar a aula. Vamos lá, galera, já deu 9 horas. Como ninguém apareceu, eu vou falar as informações aqui necessárias para que vocês possam fazer uma boa prova. E, e é isso. Depois vocês estudam, depois vocês tentam resolver aí, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui com o compartilhamento de tela, né? O que acontece? O que vocês estão vendo aqui é a transcrição de uma lei que foi escrita em 18 de setembro de 1850. Que lei é essa? É a Lei de Terras, Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, né? Que dispõe sobre as terras devolutas do Império. Essa lei ficou conhecida como a Lei de Terras, né? O que foi essa Lei de Terras? Essa lei, ela estabeleceu que as terras públicas, que antes eram do Estado, elas passariam a ser vendidas. O que estava acontecendo nessa época? Nessa época, o Império estava em desentendimento com as elites, estava em desentendimento com a população, estava em desentendimento com a igreja, estava em desentendimento com o exército, né? Então, o Império, ele tentou encontrar uma forma de tentar beneficiar
alguns desses grupos que estavam, com o qual eles estavam em desentendimento. Então, foi a partir daí que surgiu a criação dessa lei, da Lei de Terras, né? Essa lei que diz que até então as terras que o Estado antes doava, agora passariam a ser vendidas. O que que a gente lê aqui, por exemplo? A gente pode ver isso aqui nesse documento. Por exemplo, quando fala aqui, dispõe sobre as terras devolutas no Império e acerca das que são possuídas por título de sesmaria, sem preenchimento das condições legais, bem como simples título de posse mansa e pacífica, e determina que medidas e demarcadas as primeiras sejam elas cedidas a título oneroso, ou seja, a título de custo, a título de venda, assim para empresas particulares como para estabelecimento de colônias de nacionais e estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara, né? Artigo número 1, ficam proibidas acusações de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Ou seja, você, se você não comprar uma terra do Império, você não pode adquirir essa terra. Essa terra só pode ser adquirida por meio da compra, tá? Cara, o que que vai acontecer com isso? Os imigrantes europeus que vierem para cá, no primeiro momento, eles não vão conseguir comprar as terras. O objetivo de venderem as terras é justamente para que os imigrantes, no primeiro momento, não consigam ter acesso a elas. E qual a relação da lei de terra com, com o movimento indígena? Olha só, o artigo 12 diz, por exemplo, que o governo vai reservar as terras devolutas que julgar necessária para a colonização dos indígenas. Ou seja, o que que eles querem dizer com isso? O que que eles querem dizer com isso? Um indígena, ele não pode ser dono da própria terra, mas eles podem ser colonizados. Em outras palavras, um indígena que estava até então lutando para terem de volta, para terem de volta as terras que foram tomadas pelos europeus no início de 1500, eles teriam mais dificuldades ainda para conseguirem suas terras. Por quê? Por causa da lei de terras. Espera aí que alguém entrou. Luiz Felipe. Bom dia, Luiz Felipe, tudo bem? Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo bem? Tudo, beleza. Então, olha só, Luiz Felipe, antes de você chegar, eu já tinha começado um pouco a explicação, porque não tinha ninguém, então a minha ideia era gravar a explicação e jogar na plataforma. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou continuar aqui fazendo a explicação, tá? Aí depois que eu jogar o vídeo na plataforma, você acompanha o começo da explicação, beleza? Pode ficar tranquilo que tudo está sendo gravado, então você não vai perder muita coisa, beleza? Então vamos continuar aqui. O importante, então, qual é a relação entre os indígenas e a lei de terras? Se o indígena não estava conseguindo reaver a sua terra de volta, agora seria muito mais difícil. Por quê? Porque essa lei dizia que todas as terras pertencentes ao Estado seriam vendidas. Ou seja, a terra que antes era do indígena, que foi tomada pelo Império, agora vai ser vendida.
agora vai ser vendida, né? Então, o indígena ele não pode ser dono daquela terra, né? Não pode ser dono daquela terra uma vez que ela foi tomada à força pelo Estado. O indígena só vai ter acesso à terra caso ele seja colonizado, né? Porque de acordo com a lei está dizendo aqui, não estou falando que isso aconteceu na prática, tá, gente? Só estou falando o que está escrito aqui de acordo com a lei. O governo reservará das terras devolutas ao que julgar necessárias, primeiro, para a colonização dos indígenas, segundo, para a fundação de povoações, abertura de estradas e quaisquer outras servidões e assento de estabelecimentos públicos. Terceiro, para a construção naval, né? Então essa era a relação, né? Os indígenas eles não eram assimilados dentro dessa política, porque o Estado não queria dar a terra para os indígenas. Inclusive, inclusive as câmaras municipais nessa época, ela forçava os indígenas a saírem de suas terras, porque segundo eles, os indígenas a partir do momento que se miscigenavam, eles perdiam a ligação com suas terras. Então eles não tinham mais acesso, eles não tinham mais acesso, não poderia ter mais acesso à terra, porque eles deixavam de ser indígenas e com perdiam a ligação que eles tinham com a sua terra. Bom, sobre lei de terras, sobre lei de terras é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Outra coisa que é importante a gente falar, gente, que é importante nós falarmos, é sobre, é sobre a Guerra do Paraguai. Por que é importante a gente falar sobre a Guerra do Paraguai? Porque foi a partir dessa guerra que os soldados, né, que o exército passou a ter o maior prestígio político, né? Então, enquanto você estava tendo esses problemas, os problemas dentro do Império Brasileiro, né, por base dos desentendimentos, você também estava tendo a Guerra do Paraguai, você também estava tendo o processo que varia desde 1850 até 1867, na bacia do Rio da Prata, né? O que acontece? O Rio da Prata, muitos países que eram banhados pelo Rio da Prata tinham usufruto dessa bacia, né? Tanto para era usado principalmente para navegação, né? Transporte de produtos e etc. Então imagina, você tinha Paraguai, você tinha Argentina, você tinha Uruguai e você tinha o Brasil. Então o que acontece? Esses países eles entraram em conflito, por quê? Porque eles queriam ter o maior controle da bacia do Rio da Prata, para poder estabelecer os seus serviços por meio da navegação, né? Por meio da navegação. E o que acontece? O Paraguai ele se tornou independente em 1811, ou seja, antes do Brasil. E aí eles tinham interesses na região platina. Região platina, platina vem de plata, que significa prata em espanhol, né? Por que que os paraguaios queriam o controle da bacia do Rio da Prata? Porque era a única chance que eles tinham de fazer a ligação com o mar logo aqui embaixo, ó, como vocês podem ver aqui, tem um Oceano Atlântico logo aqui, né? E aí o que acontece? E aí o que acontece? Para o Brasil, por exemplo, o rio também era importante, porque era a única maneira que eles tinham, era uma maneira que eles tinham de se comunicarem com a província de Mato Grosso e a região sul,
né? Mato Grosso e a região sul aqui do país, Rio Grande do Sul, tal, né? Imagina, você pega o barco aqui, nada por aqui, passa aqui pelo Rio Iguaçu, você já chegou em Santa Catarina, ou pelo Rio Uruguai, você já chegou em Uruguaiana, Itapuí, São Borja, Rio Grande do Sul, né? Então, para o Brasil, essa bacia também era muito importante. A Argentina, como eu falei, também disputava o controle desse rio. E aí o que acontece? O Uruguai, o Uruguai, naquela época, ele era governado pelos blancos. E os blancos, eles eram aliados ao Paraguai. Eles eram aliados ao Paraguai. Mas o Brasil e a Argentina, eles eram aliados aos colorados. Então, eles queriam, o Brasil e a Argentina queriam que os colorados estivessem no poder, né? E aí, o que aconteceu, então? Em 1864, os brasileiros eles invadiram o Uruguai para poder apoiar os colorados. E aí, quando você... E aí, é, o Francisco Solano Lopes, que era o governador de Uruguai na época, ele percebeu, ele percebeu, o presidente, né, Francisco Solano Lopes, ele percebeu que, poxa, nosso país, Uruguai, vai ser atingido com a invasão dos brasileiros aqui. Então, o que que ele manda fazer? Ele manda apreender o navio Marquês de Olinda, que era um navio brasileiro que estava circulando no Rio Paraguai, sem permissão, estava circulando nesse rio aqui, ó, sem permissão. Aí ele manda apreender esse navio, tá? E aí, com isso, o que acontece? As tropas paraguaias também invadiram a província, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso, né? Porque no caso, e aí vale entender, pô, mas a invasão não foi no Uruguai? Por que que o Paraguai ataca o Mato Grosso? Simples, galera. Porque o Francisco Solano Lopes, ele era um branco. Eram os blancos quem estavam no poder. E os blancos apoiavam os paraguaios, né? Lembra que eu falei lá atrás que os blancos apoiavam os paraguaios? Então, os blancos estão sendo atacados pelos brasileiros, né? E a partir daí, os paraguaios, eles decidem atacar o Mato Grosso, certo? E aí, o que acontece, galera? A partir daí começa a guerra, né? Aí, meses depois, o Solano Lopes, ele tenta invadir o Rio Grande do Sul e Uruguai. Mas aí os argentinos, eles se juntam, que estava junto com os brasileiros, eles impedem a invasão dos uruguaios do Rio Grande do Sul. E aí, em 1865, os colorados, eles tomam o poder no Uruguai, se aliam com o Brasil e com a Argentina e acabam formando a Tríplice Aliança, tá? Então, basicamente é isso. Aqui você tinham blancos que governavam e tinham os colorados que queriam governar. Aí os brasileiros e argentinos apoiavam os colorados. Aí os brasileiros, eles atacam o Uruguai para tentar dar força para os colorados. Aí os blancos, eles prendem um navio brasileiro que estava aqui, ao mesmo tempo que atacam a região de Mato Grosso. E aí os uruguaios tentam invadir Rio Grande do Sul, mas aí os argentinos, eles impedem essa invasão. E aí os colorados, e aí os colorados,
eles acabam tomando o poder dentro de Uruguai e se junta com o Brasil e com a Argentina, formando a Tríplice Aliança. Até aqui deu para entender, galera, o desenrolar da Guerra do Paraguai? E aí, o que é importante a gente saber em relação a essa guerra? É importante a gente saber, galera, que é importante a gente saber que as tropas brasileiras, em sua maioria, eram de origem negra ou mestiça. Você tinha escravizados que foram forreados, ou seja, que adquiriram liberdade para lutar na guerra. E aí, em troca, os proprietários deles recebiam uma indenização do governo, né? Então, os fazendeiros, era muito comum que os fazendeiros mandassem os escravizados deles para lutar os escravizados para lutarem no lugar dele, ou de seus filhos. Por exemplo, eu não quero que meu filho vá para a guerra, então vou mandar um escravizado. Era isso que acontecia, né? Vale lembrar, vale lembrar que durante a guerra o Brasil ele pediu empréstimo para a Inglaterra para que eles pudessem investir em equipamentos de guerra, para que pudessem investir no soldo dos soldados. Então ele pediu um empréstimo da Inglaterra. Por isso que, com o final da guerra, o Império ele ficou endividado com a Inglaterra. O Império Brasileiro ficou endividado com a Inglaterra, porque ele precisou gastar para poder, precisou pedir empréstimo para poder comprar aí, para poder manter o esforço da guerra. Essa foi uma das consequências internas que o Brasil sofreu. Um empréstimo com a Inglaterra, um empréstimo com a Inglaterra para poder aí pagar o custo da guerra. E a outra consequência interna para o Brasil, em relação à Guerra do Paraguai, foi justamente a exigência do Exército para que pudessem ter uma atuação maior na política. Por quê? Porque o Exército ele não tinha uma atuação muito grande na política. E foi graças ao Exército que o Brasil venceu a Guerra do Paraguai. Tanto é que o livro didático de vocês falam aqui o seguinte, né? Que os militares brasileiros que saíram do conflito fortalecidos tiveram nas décadas seguintes importante papel no processo de transição política do regime monárquico para o regime republicano. Então, com a vitória da Guerra do Paraguai, o exército passou a fazer uma pressão maior no império para que pudessem ter uma atuação política maior, Beleza? Até aí tudo bem? Outra coisa que a gente precisa saber é que outra coisa que a gente precisa saber também e que vai cair na prova de recuperação é em relação à assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Na época que a Lei Áurea foi assinada, esse processo representou uma conquista da sociedade brasileira, especialmente dos escravizados e dos abolicionistas. Por quê? Na época eles estavam atuando de uma forma muito ativa no movimento que acabou resultando no fim da escravidão. Mas a gente não pode dizer que essa lei foi o suficiente para igualar as oportunidades para os negros aqui no Brasil.
Por que que essa lei não foi suficiente para tornar condições do preto e da preta igualitária? Por que que a gente não pode considerar essa lei o suficiente? Porque muitas pessoas que foram libertas na época, elas continuaram trabalhando para os fazendeiros, em troca de salários muito baixos, né? Enquanto você tinha outros também ex-escravizados, ex-escravos, ex-escravizados, que partiram para cidades em busca de trabalho, né? E de condições de vida que eram diferentes do que eles conheciam nas fazendas. Mas eles encontravam na cidade condições até muito mais precárias, enfrentavam um preconceito e desemprego, né? Os libertos, as pessoas libertas, eles só conseguiam, eles só conseguiam superar um pouco essas dificuldades quando eles estabeleciam entre si redes de solidariedade. Então, quando eles estabeleceram redes de solidariedade, é que eles conseguiam se livrar um pouco, é quando eles conseguiam se livrar um pouco dos problemas que eles enfrentavam, né? Dessa dificuldade que eles tinham, certo? Outra coisa que vai cair na prova, que é importante a gente saber, é sobre a questão do continente africano, da história e a sua história, né? A história da África, ela não é uma história de miséria não, tá, gente? Escassez e guerra entre etnias. Por isso que é importante a gente estudar a história da África. Por que que ela não é uma história de miséria? Porque o continente africano, ela tinha suas riquezas, né? E ela é formado, e ela é formado, o continente é formado, melhor dizendo, desculpa, o continente é formado por vários povos, né? E tem muitas maneiras, tinha diversos tipos de organização, né? Na história da África, a gente tem o surgimento de impérios muito ricos, como o Império de Mali, e tem povos que se organizam de forma mais descentralizada, ou seja, que não tem uma figura central, como um chefe, um patriarca ou uma matriarca, né? Mas tem chefias locais, certo? Então, o continente africano ele é rico nesse sentido. Você tem muitos povos, o que provoca a diversidade da população. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês estiverem entendendo, escrevem sim aí, tá? Não deixem de falar se vocês estão entendendo ou não, para que eu possa conseguir explicar melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou avançar a matéria. Deixa eu só avançar um pouco a matéria aqui para eu mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Essa aqui é a África no século XIX. Repare quantos grupos, quantas etnias você tem aqui. Futa Corô, Segu, Futa Jalon, Kong, Andulane, Andulaí, Iatenga, Axante, Oiô, Socotô, Bornu, Vadai, Darfur, Etiópia. Vários grupos, além de impérios muçulmanos, além de outras etnias que vieram de outros lugares, como o Império Otomano, por exemplo, tá?
Então, a África, ela era muito rica por causa disso. Ela é muito rica, ela é muito rica por causa disso, certo? Então, é isso que eu preciso que vocês saibam para que vocês possam aí ter um êxito na prova de vocês, tá? O Brasil, outra coisa que é importante a gente falar é que nessa época também, os cafeicultores paulistas, né, aqui no Brasil, eles eles investiam na modernização das lavouras e passaram a financiar a importação de mão de obra. Mas que mão de obra era essa? Era mão de obra, galera. Era mão de obra estrangeira, europeia. O que aconteceu? O Brasil começou a fazer propaganda na Europa de que estava aberto, de que havia vagas para trabalho aqui no Brasil. E por que que os europeus vieram para o Brasil, os imigrantes europeus vieram para o Brasil? Porque eles buscavam um lugar novo para viver. Na Europa, o que estava acontecendo? Você estava tendo a Revolução Industrial, né? E com isso você estava tendo o desenvolvimento das técnicas agrícolas nas áreas rurais. Então, com o desenvolvimento das máquinas, aos poucos, o ser humano começa a ser substituído por ela, né? Então, o ser humano ele não conseguia mais trabalhar na lavoura, porque a máquina estava substituindo o ser humano. Ah, mas professor, o ser humano é quem controla a máquina. Sim, o ser humano é que controla a máquina, mas você não precisa de um punhado de gente só para controlar uma máquina, né? Então, enquanto o trabalho era garantido por poucas pessoas na lavoura, para que essas pessoas controlassem as máquinas, outras pessoas que não tinham esse domínio, que não tinham esse conhecimento, eles foram para a cidade trabalhar nas indústrias. Só que a própria indústria, ela não conseguia comportar a quantidade de gente que estava saindo dos campos e indo para a cidade. Então, os europeus não encontraram outra saída a não ser vir para o Brasil para poder trabalhar aqui. Tanto é que a partir da década de 50, ter, você começa aos poucos ter assim a diminuição de mão de obra escrava, de mão de obra escravizada, em detrimento da mão de obra europeia. E aí, ao contrário dos escravizados, os europeus ainda recebiam um pouquinho, mesmo que não fosse pouquinho de nada, mas recebiam alguma coisa. Para vocês verem o quanto os europeus, até nisso os europeus eram privilegiados, porque os escravizados eles não recebiam nada, né? E mesmo que recebesse alguma coisa, não eram para eles, como era o caso dos escravizados de ganho, que tinham que vender e receber produtos para o senhor que era dono dele. Até aí tá tudo bem, Luiz Felipe? Você tem dúvida em alguma coisa? Você tem dúvida em alguma coisa aí, Luiz Felipe? Tá conseguindo entender tudo que eu estou falando? Tá anotando tudo aí? Na próxima aula, na próxima aula, eu vou mostrar o esquema que eu fiz explicando tudo isso. Então pode ficar tranquilo que hoje
eu vou estar só verbalizando, mas na próxima aula, na última aula, eu vou estar mostrando o esquema, tá? Para que você entenda tudo que eu estou dizendo. Beleza? E aí, é, e aí você vai entender tudo que eu estou falando. Você vai entender tudo que eu estou falando a hora que você pegar a prova e ver as perguntas, certo? E aí, eu estou tentando dar uma explicação já em cima das perguntas que foram feitas. Beleza? Então, vamos lá. No continente africano, no continente africano, você estava tendo o processo de imperialismo. Você estava tendo, você estava tendo o processo do imperialismo. O que a gente pode chamar de imperialismo aqui? O imperialismo também era conhecido na época como neocolonialismo. Essa política, ela, ela, ela foi adotada a partir da segunda metade do século XIX. Segunda metade, não é primeira, é segunda metade. Preste bem atenção nisso, tá? As potências europeias foi quem praticou essa política, tá? E ela foi praticada sobre os territórios da África, da Ásia e da Oceania. E aí, quais países que praticaram essa política? Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, que na época era Países Baixos, a Alemanha e a Itália, né? Após concluídos os respectivos processos de unificação desses países. Então, a gente não pode esquecer que nessa época a Alemanha e a Itália estavam passando por um processo de unificação política. Eles acabaram se unificando, e aí no final, essa unificação acabou fazendo com que eles participassem também da política do neocolonialismo. Da política do neocolonialismo, tá? Mais tarde, quem participou também desse processo foi Estados Unidos e Japão, certo? Então, então o que eu acho importante a gente saber aqui em relação ao imperialismo? Em relação ao imperialismo. O imperialismo, o imperialismo ocorreu, o que imperialismo ocorreu enquanto você estava tendo na Europa a segunda revolução industrial, né? Né? É... Né? Por quê? Qual que era a origem do imperialismo? A origem do imperialismo foi a modificação no mundo capitalista que foi criada pela Revolução Industrial, né? Que modificação foi essa? Que modificação foi essa? É... A Europa precisava cada vez mais de matérias-primas para poder expandir a produção industrial. Então, eles acreditavam que eles poderiam obter essas matérias-primas
invadindo outras terras, invadindo outros continentes, a África, a Ásia e a Oceania, né? Só que eles não poderiam jogar na cara dos invadidos que eles estavam invadindo a terra deles por causa disso. Então eles chegaram com uma justificativa para eles jogaram uma justificativa para eles, que era uma justificativa humanitária, entre aspas. Que justificativa era essa? Ah, eu estou civilizando vocês. Vocês precisam ser mais civilizados. Por isso que nós estamos aqui, para civilizar vocês, né? Os europeus, eles se julgavam superiores. Eles se julgavam superiores. Por isso que é, eles precisavam se colocar enquanto enquanto superiores para poder conseguir tomar a terra deles. Bom, eu acho que faltam 2 minutos para a sua próxima aula. Quarta-feira a gente continua essa, esse esquema, tá bom? Tranquilão, Luiz Felipe? Então, beleza. Beijos e até a próxima. Estamos juntos, tá? Abração.